Foi um ano de vacas magras para o Corinthians, mas sim, a Fiel teve um momento de apoteose em 84. Então, para lembrar como foi aquela goleada sobre o Flamengo, já deixa o like aí, porque é aqui no Memória Fiel que o passado preto e branco ganha cores. O Corinthians vinha de um bicampeonato paulista e tinha como missão conquistar o tri e finalmente faturar o Brasileirão inédito. E aí decidiu dar uma renovada nas camisas 1 e 2 do guarda-roupa. Depois de perder uma queda de braço com o Casagrande, o goleiro Leão foi vendido para o Palmeiras. E o lateral Alfinete foi para a Ponte Preta. Para os lugares deles vieram dois astros da própria Ponte, o Carlos e o Edson. Com eles, o Corinthians fez no Brasileirão uma campanha cheia de altos e baixos. Por exemplo, no turno, enfiou 4-0 no Náutico no Morumbi. E aí, no retorno, levou de 5-1 do mesmo Náutico no Estádio Arruda. Conseguiu perder do Joinville, mas atropelou o Goiás por 5-0. Vai entender essa montanha-russa de resultados. Só que o Brasileirão era um campeonato cheio de fases, grupos, etc. Não precisava de uma campanha muito consistente para você ir avançando. Então, o bicho começava a pegar mesmo no mata-mata. E foi aí que o Corinthians foi enfrentar o Flamengo pelas quartas de final. Se o Corinthians era bicampeão paulista, o Flamengo era bicampeão brasileiro de 82 e 83. O Zico já tinha se mandado do Flamengo para a Udinese. E o Sócrates estava no mesmo caminho. Todo dia, um jornal colocava o doutor em algum time italiano. Bom, então vamos voltar aqui para o jogo do mata-mata. O primeiro foi lá no Maracanã. E desfalcado do Sócrates e do Zenon, o Corinthians jogou mal, viu? Não acertou quase nenhuma jogada. E o Flamengo fez 1-0 ainda no primeiro tempo, com essa bomba do Helder aos 28 minutos. E o Bebeto fez 2-0 no segundo tempo, depois de uma jogada do Tita pela ponta esquerda. E foi por sorte que o Edmar, que depois jogaria no Timão, não fez o terceiro, e que o Carlos ainda salvou uma conclusão do Moser. No final, 2-0 saiu barato. Como o Corinthians tinha vantagem do empate no placar agregado, teria que vencer por pelo menos 2 gols de diferença no jogo de volta. O Sócrates chegou a ser dúvida para o jogo de volta, que seria no Morumbi, mas acabou sendo confirmado junto com o Zenon. Então, o Jorge Vieira escalou o Corinthians com Carlos no gol, Edson, Mauro, Juninho e Vladimir. No meio de campo, Paulinho como volante, Sócrates e Zenon voltando ao time na armação. No ataque, Birubiru na ponta, Casagrande e Eduardo na outra ponta. E, embora já tivesse perdido alguns jogadores do título mundial, o Flamengo ainda tinha um timaço, viu? E jogou com Fidjol no gol, Leandro, Figueiredo, Moser e Júnior, Helder, Bigu e Lico. No ataque, Adílio, Edmar e Bebeto. O técnico era o Cláudio Garcia. E o Flamengo começou dando um certo trabalho, viu? Bebeto, ainda bem novinho, quase marcou de cabeça. O Corinthians respondeu em seguida, com o Zenon cobrando uma falta direto pro gol, quando todo mundo esperava um cruzamento. E aí começou a pressão. O Casagrande avançou pela direita e cruzou para o Sócrates, que não conseguiu concluir, e a bola saiu à direita do Fidjol. Até que, aos 32, o gol saiu. O Biro lá na frente. Olha a chegada de Figueiredo, falhou, bateu o Biro! É o gol do Corinthians! E 5 minutos depois, 2-0. Sócrates força o Corinthians. Penetrou o Eduardo, saiu o goleiro, bateu o Eduardo, passou, Vladimir, é o gol! O 2-0 já servia pra gente, então o Flamengo tentou sair pro jogo. E nessa de o Flamengo se abrir um pouco mais, o contra-ataque virou uma arma pro Timão no segundo tempo. Casagrande se coloca, curtinho com o Zenon, por cima para Edson, pode bater de primeira, no poste, gol! Tá aí o Flamengo se jogou no ataque e o Bebeto carimbou a trave do Carlos. Mas a pá de cal veio aos 14 do segundo tempo na baita arrancada do Sócrates. A Tariba pelo meio, Casagrande também vem. Sócrates cruzou, a Tariba pode fazer. Que golaço! A Tariba amplia para o Corinthians no Morumbi.
Flamengo ainda fez um gol de honra meio sem querer, viu? O volante corintiano Paulinho foi dividir a bola na meia-lua e acabou fazendo gol contra por cobertura. Com a goleada de 4-1, Corinthians avançou para a semifinal contra o Fluminense. E aí entra uma passagem pitoresca. Antes do jogo, jornalistas cariocas como Sérgio Cabral, João Saldanha e Sandro Moreira, bem naquele estilo de tira-onda, do já ganhou, cravaram nas colunas deles em jornais do Rio que a semifinal do Brasileiro seria um Fla-Flu. Olha, acho que eles já sentiam o famoso cheirinho que pinta na Gávea de vez em quando. Mas na segunda-feira, depois do jogo, a Folha de São Paulo não deixou barato e meio que devolveu, né? E aí, tudo pronto pro Fla-Flu? A vitória sobre o Flamengo lavou a alma sim, mas sejamos sinceros, foi a nossa grande alegria de 84, porque foi um ano duro para Fiel, viu? Na semifinal, o Corinthians caiu depois de perder no Morumbi por 2-0 e empatar por 0-0 no Maracanã com o Fluminense, que acabaria sendo o campeão brasileiro. No Paulistão, por pontos corridos, o Timão faria uma campanha com altos e baixos e perderia o título para o Santos na última rodada. E nos bastidores, alguns reveses também. Depois de os jornais colocarem o Sócrates em quase todos os times da Itália, ele acertaria com a Fiorentina, que não tinha sido especulada por quase ninguém. O movimento da democracia corintiana começou a perder força, o que resultou no empréstimo do Casagrande para o São Paulo. Mas nada disso apaga aquela tarde tipicamente corintiana na virada sobre o Flamengo no Morumbi. Para fechar, dá uma alegria aqui pro canal e senta o dedo no like, vai!